Olá, boas noites. Deus bendiga a todos. Hoje vamos fazer a prédica de hoje, a palavra de hoje. Será muito, pero muito especial. É bom que você deixe sua Bíblia preparada, porque vamos falar de la fé. Vamos entender o que o Espírito Santo nos está falando hoje. Amém? Então, pare-se, por favor, e vamos fazer a oração. Vamos primeiro entrar na presença de Deus. Cerre os olhos agora e cante com toda a sua fé. Sé que los problemas surgirán, sé que muchas pruebas vendrán, pero con tu fe en el intercesor que es Jesús, que siempre extenderá su fuerte mano. Sé que las murallas del terror te van a intimidar, lo sé, pero con tu fe en el intercesor que es Jesús, y las murallas se van a caer. Pues no hay barreras para aquellos revestidos del poder que viene de Dios, destruyendo todo mal y dolor. Las más altas barreras tú vas a vencer. Senhor Deus, tenha compaixão de nós outros. Entramos em tu presença e em nome de Senhor Jesus, bendice a todos que acompanham esta reunião, a todos que têm sede e hambre de ti, a todos aqueles que querem te conhecer, meu Pai. Que o Senhor venha revelar a tu palavra, abrir a visão de tu povo, como o Senhor abriu minha visão. E nesta manhã, que o Senhor venha orientar a tu povo a seguir um caminho, ele caminho de la verdade, ele caminho que nunca devemos desviar. Eu entrego em tus manos a todos. Meu Padre, não permite o diabo nem sequer ouvir, falar e escutar o que vamos falar. Que todo o seu povo, meu Padre, estejam agora atentos a tu palavra. Que a única voz seja tu voz, meu Deus, hablando com cada um de eles. Amém? E graças a Deus. Graças a Deus. Você tem sua Bíblia? Abra sua Bíblia no livro de São Juan, capítulo 15, e também no livro de Hechos, capítulo 10. São Juan, capítulo 15 e Hechos, capítulo 10. Deixe sua Bíblia aberta aí. Mientras você vai escutar esta música, aquele que escuta a palavra de Deus e aquele que escuta, pero não obedece. Mientras você vai buscar, cante com toda a sua fé. La palabra de Dios es como aquel que sobre la roca Hechos capítulo 15, Juan capítulo 15 e Hechos capítulo 10. Cayeron las lluvias y el río desbordó. Sopló el viento y enfureció, pero el firme sobre la roca
permaneció. Y aquel que escuchó la palabra de Dios y no vivió, sobre la arena construyó. Amém. E sua vida. Está escrito assim, primeiro vamos ler Juan capítulo 15. Eu sou a vida verdadeira, e mi Padre es el labrador. Todo pámpano que em mim não lleva fruto, lo quitará, e todo aquele que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve mais fruto. Vosotros estáis limpios por la palavra que os he hablado. Então, Jesus está dizendo os frutos. Estes frutos são os frutos do Espírito Santo. Ele disse: aquele que permanece em mim, lleva muito fruto, e ele limpia para que você pueda levar aún mais fruto. Esses frutos é o que permanece em nós outros quando nos limpiamos, quando nos entregamos e quando obedecemos. Você pode ler no livro de Gálatas, que habla de los frutos do Espírito Santo. O fruto de amor, de fidelidade, benignidade, bondade, mansedumbre, domínio próprio, fé. Então, nós temos que ter estes frutos. Como você percebe que você tem os frutos do Espírito Santo? As pessoas, quando miram para a sua vida, eles miram o exemplo de Jesus, os frutos que Jesus tinha. E você percebe que Jesus disse que Ele limpia. Se nós não permanecemos, Ele disse: permanece em mim. Aquele que permanece em mim leva fruto. E aquele que leva fruto, Ele limpiará para que leve mais fruto. Então, para que você seja salvo, você tem que permanecer. Infelizmente, nós estamos vivendo em um mundo que as pessoas não permanecem com Deus. Permanece tomando, permanece fumando, permanece mentindo, permanece pecando, permanece com malos olhos, permanece com malos pensamentos, permanece tendo dúvidas, permanece falando grosserias, permanece tomando, permanece sendo infiel. As pessoas permanecem em outras coisas, pero não há permanecido na fé e na palavra. Por que você está participando? Por que você vem na igreja? Porque você deseja permanecer. É como nós cantamos no início: aquele que hoje na palavra de Deus permanece na roca. Aquele que obedece permanece na roca. Aquele que hoje e não obedece não permanece de pé, cairá, um dia vai cair. Estas pessoas que se apartaram e dizem: eu não tenho mais, eu não quero ir mais à igreja, um dia vai cair. E você já tem o exemplo de aqueles que já caíram. E para que você vai cair? Para que você se vai apartar? Você tem que permanecer. Permanecer sendo diezmista, permanecer sendo ofrendante, permanecer hablando a verdade, permanecer sendo fiel a sua esposa, a seu marido, permanecer corretamente. Eu quero colocar um exemplo. Não ahorita eu vou mostrar para você, para não perder aquele enfoque de lo que nós estamos falando. Então, vamos seguir lendo para que você entenda o que é permanecer. Disse assim: permanecer-se limpo. Versículo 4. Ele disse: permanecer em mim, e eu
em vosotros. Como el pámpano não pode levar fruto por si mesmo, se não permanece em la vide, assim tampouco vós outros, se não permaneceis em mim. Eu sou a vide, vós outros no pámpano. Ele que permanece em mim e eu en ele, este leva muito fruto, porque separado de mim nada podeis fazer. Versículo 6. Ele que em mim não permanece, será echado fora, como pámpano, e se secará. E los recorrem, los echan en el fuego e ardem. Aqui você vê que Jesus está falando uma palavra para abrir os olhos dos discípulos. Ele disse para os discípulos, permaneçam em mim, porque se não permanece em mim, será echado como pámpano en el fuego e ardem. Permaneça. É como eu estava falando hoje a gente que vino. Nós outros estamos vivendo em uma época que agora os que permanecem serão salvos. Os que rechazam, os que se apartam, serão echados no fogo. E agora é a época de permanecer. Permanecer com Deus. Permanecer obedecendo. Se você não está obedecendo, a partir de hoje, empeça a obedecer e permaneça obedecendo, para que não seja tarde para você. E Jesus quer limpiar você. Limpiar, como nós outros estamos falando, é te perdonar. E você não volver a ser o que estava sendo. Você não volver a pecar como estava pecando. Você tem que permanecer com Ele. Ele está chamando você. Ele está dizendo o seguinte: eu quero te limpiar, pero permaneça comigo. Permaneça obedecendo. Mira o que Jesus havia dito. E no versículo 7: se permaneceis em mim, e minhas palavras permanecem em vós outros, pedi todo o que querais, e os será hecho. Esto es glorificado mi Padre, que llevéis muito fruto, e seais assim mis discípulos. Então, nós outros temos que ser o discípulo. Pedro, depois que ele foi limpo, ele foi chamado por um homem chamado Cornélio, que nós outros vamos ler no livro de Hechos, capítulo 10. Este homem Cornélio, ele era romano de la guardia real. Ele era um centurião, um homem bem considerado, principal de qualquer soldado. Ele era um romano, ele era um centurião que cuidava de la guardia real. E ele ouviu falar de Jesus. Como disse aí, vamos ler. Hechos capítulo 10, versículo 24. Al dia seguinte, entraram em Cesária. Cornélio estava esperando, havendo convocado a seus parentes, amigos, mais íntimos. Quando Pedro entrou, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se a seus pés, lo adorou. Pero Pedro lo levantou, dizendo: levanta-te, pois, eu mesmo também sou um homem. Hablando com ele, entrou e achou a muitos que se haviam reunido. E lhes dijo: vosotros sabeis quão abominável é um judío juntar-se ou acercar-se a um estrangeiro. Pero a mim me ha mostrado Deus que nada chame comum ou impuro. Pero isso
Al ser chamado, vem sem replicar. Assim que perguntou: por quê? Por que causa me haveis dito hecho venir? Então se Cornélio disse: há 4 dias que a esta hora eu estava em ajunas, e na outra hora novena, mientras orava em minha casa, vi que se puso delante de mim varão com vestido resplandecente, e me dijo: Cornélio, tua oração ha sido oída, e tus ofrendas han sido recordadas delante de Deus. Envia, pois, a Rabi, e haz venir a Simão, ele que tem por sobrenome Pedro, ele qual se hospeda em casa de Simão, ele curtidor, junto ao mar, quando chegue, te hable. Assim que logo enviei a ti, e tu has hecho bem a venir. Agora, pois, todos nós estamos aqui em presença de Deus, para ouvir todo o que Deus tenha mandado. Então, se Cornélio, ele havia mandado chamar a Pedro para o seguinte: Cornélio reuniu toda a família, reuniu os amigos mais íntimos, para poder ouvir a palavra que Pedro tendria que falar. Então se mira no que sucedeu na casa de Cornélio. Aí disse assim: então se Pedro, abrindo a boca, disse: em verdade, compreendo que Deus não há acepção de persona. Então, se Deus não há acepção de persona, no mesmo que Cornélio, ele era um centurião pecador, pero ele ouviu falar de Jesus e disse: eu tenho que arrepender-me, eu tenho que limpiar-me. Por outras palavras, eu tenho que levar fruto. Então, se necessito que Pedro venha hasta mim, para poder salvar a mim e a minha família e a meus amigos. Ele queria ser limpo para poder ter fruto, do mesmo que Pedro tinha. E disse, vamos seguir lendo, é um pouquinho largo, pero eu quero que você entenda. Disse assim: Deus enviou mensagem aos filhos de Israel, versículo 36, anunciando o evangelho de la paz por meio de Jesucristo. Este é Senhor de todos. Vosotros sabeis que se divulgou por toda a Judeia, começando desde Galileia, depois do bautismo que predicou Juan, como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder a Jesus de Nazaré, e como este anduvo haciendo bienes e sanando a todos os oprimidos por el diablo, porque Deus estava com ele. Nós outros somos testigos de todas as coisas que Jesus, a quem mataram, colgando-lo em um madeiro. Isso na terra de Judeia e em Jerusalém. Versículo 40. E a este levantou Deus ao terceiro dia. E isso que parecera, não todo o povo, sino a los testigos que Deus havia ordenado de antemano a nós outros, que comimos e bebimos com ele, depois de ressuscitar de los muertos. Versículo 42. E nos mandou que predicáramos al pueblo e testificáramos que ele que Deus ha puesto por juez de vivos e de muertos. Depois de esto, dando testemunho de todos os profetas, que todos os que creiam receberam perdão de pecados por su nome. Versículo 44. Mientras aún hablava Pedro estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que oíam discurso, e os fieles de la circuncisión que haviam venido com Pedro se quedaram atônitos
de que também sobre los gentiles será derramada el dom del Espírito Santo, porque los oíam que hablavam em línguas e glorificavam a Deus. Então respondeu Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que não sejam bautizados estes que han recebido el Espírito Santo, lo mismo que nós outros? E mandou bautizar-los em nome do Senhor Jesucristo. Então se lhe rogaram que se quedara alguns dias. Então aqueles homens, Cornélio e toda a sua família, todos os seus amigos que estavam ali reunidos, foram bautizados com o Espírito Santo. Deus limpiou aqueles homens e aqueles homens receberam os frutos que Jesus havia dito no livro de Juan, capítulo 15. O Padre lo limpia para que lleve fruto e muito fruto. Por isso, aqueles homens receberam o Espírito Santo. Cornélio, um centurião, um romano, ele foi limpo. Por isso, eu digo a você pode ser limpo a partir de agora. Entregar-se a sua vida a Deus e dizer: Deus, limpa-me. Eu quero ser limpo de meu pecado, eu quero ser limpo de meus erros, eu quero ser limpo de toda a maldade que eu havia hecho, eu quero ser limpo, eu quero ser perdonado. Esta oportunidade, hoje você pode fazer isso. Por isso, eu tive esta revelação do Espírito Santo. Hoje na manhã, você tem que ser limpo. Você tem que limpiar-se e, como nós outros havíamos dito, permanecer. Permaneça com Deus. Não se aparte, não se aleje da igreja. Na igreja, nós outros já temos a reunião presencial, aonde você pode participar aqui na igreja presencialmente. Se hoje você não pôde participar, venga viernes a hora, participe com nós outros aqui. Domingo, uma maravilha. A las 7 da manhã, a las 9:30 da manhã, estamos aqui reunidos com toda a segurança. Toda a segurança que a pessoa necessita, o álcool, lavar as mãos, está distanciado um do outro. Pero venga com toda a sua ser, buscar ao Espírito Santo. É o que nós outros vamos fazer agora. Vamos nos limpiar para receber os frutos que o Espírito Santo tem para nos dar. Amém? Então, cerra os olhos agora, cerra os olhos, e eu vou estar aqui a um lado, é como se estiver aqui delante do altar, como nós outros sempre havíamos feito. Haga esta canção como uma oração, cerra os olhos agora, você vai pedir a Ele para lavar sua alma. Este momento de oración, en espíritu y en verdad, te buscamos, mi Señor, pues siento en mi rostro mi lágrima caer. Eu vou deixar você hablando com Deus. Eu siento tu perdón. É como se estivesse delante do altar. En el santísimo lugar y renuévame en tu santa comunión. Lava, Señor, lava mi alma, limpia, Señor, mi corazón, llena, Señor, llena. Levante suas manos e diga para Ele para lavar você, para te lavar, para te purificar. Lava, Señor, lava mi alma,
llena, Señor, llena mi ser y renueva mi vivir. Ahora tú me has dado salvación. El fundo de oração para que você pueda concentrar a sua fé, a sua palavra, dirigindo-se a Deus. Se você quer aí dobrar suas rodillas, como se estivesse delante do altar, você hable com Ele para limpiar você, para te perdonar por seus errores, pecados e falhos. Você tem a oportunidade de, nesta reunião e neste momento, você purificar sua vida. Como Cornélio havia dobrado as rodillas delante de Pedro, e allí ele se purificou, ele se arrependeu de los errores que havia cometido e Deus o perdonou. Então, agora, Ele também te perdona, Ele também te dá a oportunidade para te perdonar, para te salvar, para purificar. Por isso, receba Ele, Espírito Santo. Assim como Jesus, Ele bautizou aqueles homens que estavam reunidos depois que Ele ressuscitou. Haviam muitos reunidos esperando o Espírito Santo. Você esteve esperando, você esteve ajunando, você compreendeu que você necessita ser purificado, você compreendeu que você necessita ser lavado. Então se purifique, se lave, renove a sua vida. Ele te dá a oportunidade para salvar a sua alma. Ele dá para você a oportunidade que tenha você a salvação, o perdão. Oh, meu Senhor, aqui nós outros dobramos nossas rodillas delante de Ti, e como se estivéssemos, como você que me ouve agora, estiver aqui delante do altar, hablando com Ele. Então, agora, abre com Deus e busque-lo de todo o seu coração ao Espírito Santo. Ele lava a sua alma, Ele te dá a oportunidade de uma nova vida. E não importa o seu passado, não importa quem você foi, não importa o que você hizo, se está disposto a obedecer, você não vai pecar mais, você não vai se equivocar mais. Você sabe que apartado de Jesus, você não pode ser nada. Jesus disse: apartado de mim, nada podeis fazer. Então, por isso, a partir de agora, você hará o que não havia hecho. Você vai pedir perdão àqueles que um dia te lastimou. Você vai pedir perdão a Deus por haver lastimado a Ele por causa de seus erros e pecados. Ó, meu Senhor, nós outros aqui buscamos a Tua presença. Hable com Deus. Eu vou deixar o fundo de oração para que você possa falar com Ele. Não canses de falar com Ele. Não tenha pena. Ele te chama. Ele te chamou. Porque Ele quer que você se limpe e gere fruto. E o fruto do Espírito Santo. Agora ponga-se de pé, levante suas mãos e cante esta canção. Mi Señor, a renovarme, con tu amor a aceptarme, con tu espíritu a envolverme, mi vida y mi ser. Ven, mi Señor, a renovarme, con tu amor a
aceptarme, con tu espíritu a envolverme, para entregar en tu altar y vivir. Preciso, mi Señor, oír tu voz, diciendo: hijo, yo estoy aquí. Sentir tu cariño, sentir tu perdón. Dame, Señor, un nuevo corazón. Ven, mi Señor, a renovarme, con tu amor a aceptarme, con tu espíritu a envolverme, mi vida y mi ser. Ven, mi Señor, a renovarme, con tu amor a aceptarme. Levante sus manos agora. Mi Padre, graças e eu entrego em tuas mãos a todos, e sejam todos límpios, bendecidos, e que o Espírito Santo esteja dentro sujo e os te leve este fruto que Jesus havia dito, que Ele limpia para que tenha mais fruto. Amém. E graças a Deus. Um aplauso para nuestro Deus. Graças a Deus. Amém. Amém. Você já está limpo. Se você crê, claro. Por isso, nós já terminamos aqui na reunião, na palavra. Eu lhe espero aqui para que venha este viernes. Participe. Não deixe de venir viernes, presencial. 7 da manhã, 9 da manhã, 3 da tarde e 7 da noite. Participe. Não deixe de se fortalecer, buscar a liberação este viernes. E domingo, nós vamos estar aqui apresentando nossa fidelidade e nos dízimos e na ofrenda. Assim como Cornélio, ele foi reconhecido por el próprio Deus. Ele disse: tua ofrenda e sua oração foi oída. Por isso ele apareceu. Então, se não deixe de estar vindo aqui na igreja participar da reunião presencial. Amém? Deus bendiga a todos vocês. Feliz noite e nos vemos viernes. Deus te bendiga.